Nós estamos falando sobre as chagas de Cristo, as 5 chagas de Cristo. E Isaías 53 fala sobre isso. Hoje nós vamos dar um passo a mais. Eu falei sobre as 2 primeiras chagas, que são os pés, né? As chagas, as feridas feitas nos pés de Jesus, antecipando a Semana Santa. E as feridas feitas nos pés de Jesus, eu falei a semana passada, que foi para nos dar um novo e vivo caminho. Olha para o irmão e diga: é para te dar um novo e um vivo caminho. Novo e vivo caminho é a oportunidade que Deus nos dá todo dia. Hoje eu vou falar sobre a chaga das mãos. Vamos lá. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, diga comigo, o castigo traz paz. Parece um erro do escritor, mas a sua paz, ela é proveniente de um castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. Pode se assentar falando com Deus, dizendo um aleluia, um glória a Deus. Isaías profetizou centenas de anos antes da morte de Jesus. Isaías profetizou sobre a sua morte, sobre a morte do Messias, sobre a morte do Salvador. E esse texto nos ensina que tudo é por Ele, tudo provém dEle, tudo precisa dEle. A nossa existência no mundo depende dEle. A Ele, disse o apóstolo Paulo, seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor para todo sempre. Porque nada que acontece de bom conosco é proveniente da nossa força, ou da nossa sabedoria, ou do poder do nosso braço. Na verdade, Cristo comprou todas as nossas vitórias com seu próprio sangue. Ele perdoou todos os nossos pecados, porque você tinha uma dívida impagável. Eu não sei se você sabe disso, mas você, quando nasceu, você já nasceu com um destino. O seu destino era viver eternamente separado de Deus, ia passar um tempo nessa terra, depois eternamente você estava condenado, porque você herdou o pecado original da humanidade. Quem está aí, fala alguma coisa. E você já nasceu com essa natureza de pecado, essa natureza caída. Então Deus não se surpreende com você. Pastor, eu fiz um negócio aí que eu estou com a vergonha de Deus. Fica não, porque Deus já sabia que você ia fazer isso. Olha para o irmão e diga: Deus já sabia que você tem essa cara lambida aí mesmo, que você ia fazer esse trem errado. E Jesus fez o quê? Ele precisava pagar a tua conta. Quem está aí? Quem está ligado? Ele precisava manter você de pé. Ele precisava, mas alguém tinha que pagar a conta, porque essa conta era devedora de Satanás, né? Satanás era o cara a quem a humanidade devia, porque ele enganou a humanidade. Então tinha que pagar para ele. Cristo então resolveu. Na cruz do Calvário, a Bíblia diz, Isaías diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Cristo foi ferido por cada pecado que você já cometeu na vida, e por cada pecado que você ainda vai cometer na vida. Ele foi ferido por causa das suas transgressões. Ele sabe dos pecados que você cometeu, e Ele sabe dos pecados que você ainda vai cometer. Pastor, ainda não fiz, mas Deus não está no tempo, Deus está na eternidade. Repete comigo: eternidade. A eternidade começa com uma palavra com uma letra E. Diga: eternidade. Eternidade significa que quem vai para a eternidade, ele está no presente contínuo. Ele vê o passado, o presente e o futuro, tudo de uma única vez. É difícil para a nossa cabeça entender isso. Quem está aí? Quem está ligado? Mas eu estou aqui para explicar. Faz uma bola. Essa bola está sendo rodeada por 2 satélites naturais, que é o Sol e a Lua, principalmente o Sol. Então ele exerce uma influência sobre a Terra, sobre essa bola
O Sol exerce uma influência sobre essa. Ele gira ela de forma rotatória e translatória. Que cada volta que o Sol dá, cada passada que ele dá é 24 horas, tempo. E cada volta que ele dá no sistema é 1 ano. Então isso forma sobre nós uma força chamada tempo. Quem está aí? Mas essa força chamada tempo só é exercida em quem habita na terra. Na terra. Dá uma cutucada no irmão e vê se ele está na terra. Então quem mora na terra, o tempo existe para ele 24 horas. E existe a passagem do tempo, quando a translação da terra, do Sol, né? Quando ele dá a volta, quando os planetas dão a volta, então forma 1 ano. Isso é o tempo. Quem está aí? Acho que é isso mesmo que eu estudei. Isso é o tempo. Só que o tempo só funciona para quem está dentro do sistema. Quem está aí? Olha para o irmão do lado e diga: o seu Deus. Faz a bola assim, ó. Não, faz assim com a mão, assim, uma bolinha assim, ó. Diga assim: o seu Deus está fora. Oh, peraí, está fora do sistema. Ele está acima do sistema de tempo passado, presente e futuro. O meu microfone é a bola, ó. Meu microfone é a terra. Quem está aqui? Passado, presente, futuro. Quem está aqui? Deus está aqui. E ele consegue ver aqui, aqui e aqui. Vou falar de novo. De onde ele está? Ele vê passado, presente e futuro. Ele já sabe o que você vai ser amanhã. Ele sabe o que você fez ontem. E ele sabe quem você é hoje. E ele vendo a sua história, o que ele fez? Eu tenho que pagar a conta, porque ele não vai conseguir sozinho. Aí Isaías diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões que cometemos e que ainda vamos cometer. Ele pegou as suas transgressões. E a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Iniquidade é pior do que o pecado. O pecado é a transgressão. A iniquidade, eu chamo ela de a tendência natural que está dentro do homem. É a fábrica do pecado. O pecado é a consumação. É quando você faz. Mas antes de fazer, alguém tem que o quê? Imaginar, pensar. O pecado tem que vir de algum lugar. A natureza do pecado é a iniquidade. É quando a pessoa não está fazendo nada, mas você sabe que mais cedo ou mais tarde ela vai fazer, porque a iniquidade está onde? Dentro dela. Ela está formando a coisa na natureza dela. Tem gente que fica 1 ano na igreja, tudo bem, mas depois ele vai lá e estraga tudo. O que esse cara tinha? Ele não cometeu pecado, mas ele não destruiu a iniquidade. A iniquidade só sai com um novo nascimento. Quem está aí? É algo que está na natureza do homem. Por isso devemos encontrar Cristo e nascer de novo. Cristo sabia disso tudo e ele foi moído. Diga comigo, moído pelas nossas iniquidades. O que é moído por causa das nossas iniquidades? É aquela pessoa que tem uma raiva de você, só que ela escondeu a raiva em algum lugar dentro dela. E ela te trata bem todo dia, bom dia, boa tarde, te dá beijinho. Só que se houver algum gatilho, se você fizer alguma coisa, que essa pessoa lembre da raiva que ela tem de você, o gatilho vai o quê? Disparar. E a iniquidade vai tomar conta dela, e ela vai fazer aquilo que durante meses ou anos ela não fez, ela vai fazer. Quem está aí? Quem está ligado? Por causa da iniquidade. Só que Cristo destruiu o pecado, mas ele também destruiu a fonte do pecado, a iniquidade que existe dentro do ser humano. Quem está aí? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que ele foi moído. Sabe o que é moído? Pegaram um chicote
e eles chicoteavam Jesus, e iam dilacerando, fatiando o corpo de Jesus. O chicote tinha pedaços de osso, de chifre de boi na sua ponta, e cada chicotada que eles davam em Cristo ia rasgando o seu corpo, fatiando o seu corpo. O olho dele saiu para fora, os dentes foram quebrados, pegaram na barba dele e arrancaram barba com pele, e fizeram ferida, está escrito em Isaías, arrancaram-lhe as barbas, pegaram a coroa de espinho e cravaram, e os espinhos entraram na cabeça, no cérebro, e o cérebro de Jesus foi inchando, e a dor era insuportável, não só por causa da dor física, mas porque o seu pecado, Deus, o soberano Senhor, voou até nós, e Ele pegou o seu pecado, Ele pegou a sua maldade, Ele pegou a sua doença, o câncer, a AIDS, o tumor, Ele foi pegando as enfermidades físicas e espirituais, e Ele foi colocando essas enfermidades nas feridas de nosso Senhor Jesus Cristo, e foi pesando o peso da humanidade, e Ele pegou a cruz, mas não era só o peso da cruz, era o peso do seu pecado, era o peso da sua falha, era o peso da sua iniquidade, e Ele levou tudo isso na cruz do Calvário. Ele morreu, e o que matou Ele não foi a pancada, o que matou Ele é o que te mataria, é o teu pecado, é a tua falha. Era para dar tudo errado na tua vida, mas agora vai dar certo, porque Ele pegou o teu erro e levou na cruz do Calvário. Quem está aí, fala alguma coisa, fala alguma coisa. E quando ele foi pendurado na cruz, ele disse uma frase: está pago. Os meus filhos não devem mais nada para ninguém. Eles podem orar de cabeça erguida, e eles podem pensar em ter uma empresa e ter a empresa. Eles podem pensar em ter um casamento e ter o casamento. Eles podem pensar em ser curado e ser curado, porque eu paguei o preço por eles na cruz do Calvário. Por isso que a Ele seja dado a honra, a glória, o louvor para todos sempre, e que todos os seus anjos o adorem, e que todos os seus santos o glorifiquem de manhã, à tarde e pela noite. Ninguém se esqueça de adorá-lo, porque Ele é maravilhoso, Ele é tudo para nós. Quem acredita, dá um glória a Deus aí. Por isso que quando terminamos uma oração, Anderson, falamos em nome de Jesus. Porque quando eu falo em nome de Jesus, eu falo na autoridade que pagou o preço. Quem está aí? Quem está ligado? Então todos os poderes, diz a Bíblia, todos os poderes, em cima no céu, na terra e embaixo da terra, todo nome e todos os poderes têm que se dobrar diante do nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele foi moído por causa das nossas transgressões, e pelas suas chagas eu e você fomos sarados. Deixa eu te falar uma coisa: não tinha esperança até você entrar por aquela porta, mas a partir do momento em que você ouviu essa mensagem que eu acabei de dizer, eu estou te dizendo, pode sonhar, porque Deus tem poder de realizar cada sonho da tua alma. Quem acredita, pelo amor de Deus, fala alguma coisa, faz alguma coisa, aplauda o Senhor Jesus e dá um glória a Deus. Agora, diante de todas as feridas feitas em Jesus, houve 5 principais: 2 nos pés, 2 nas mãos. As feridas dos pés, eu tenho pregado há 2 semanas. O que significa ter os pés feridos? A chaga dos pés. A chaga dos pés, quem veio no culto sabe e entendeu, é para te dar um novo caminho, é para redimir a terra onde você pisa. O lugar que você pisa foi redimido pelo Senhor, pelo sangue do Senhor. Aponta para o irmão e diga assim: a terra por onde você anda, ela foi acertada, endireitada, foi tirada a curva perigosa, foi tirado o buraco, foi tirado o espinho,
E Ele te deu um novo e vivo caminho. Quem vai passar por esse caminho, dá um glória a Deus. Fez um caminho para mim. Como é que é? Por onde eu não poderia ir. Fez um caminho para mim. Por onde eu não poderia. Foi isso. Hoje eu vou onde eu quero. Porque Ele abriu todas as portas para você e eu passar. Dá uma peteleca no irmão e diga para ele: irmão, abriu todo o caminho e todas as portas possíveis e imagináveis para você passar. Mas isso eu já falei. Quem está aí? Dá vontade de ouvir mais, né? Isso eu já falei, da ferida dos pés. Mas Ele também foi ferido. Pegaram Ele. E ao levar Ele para o madeiro, para a cruz, você vai perceber que já havia um plano. Alguém ia ser crucificado naquele dia. Era uma sexta-feira, né? E naquela sexta-feira já havia sido programada uma crucificação. E a crucificação não era de Jesus, porque Jesus foi preso repentinamente na quinta-feira. Então ninguém tinha programado matar ou crucificar Jesus na sexta. A cruz que estava sendo preparada era para um prisioneiro que já estava lá dentro. Era alguém que já estava preso. Então deu tempo de se tirar as medidas do prisioneiro que estava lá, que era Barrabás. Barrabás estava lá dentro da prisão, pronto para ser crucificado, porque ele era um criminoso, um bandido, um assassino. E Barrabás, ele era muito maior do que Jesus. Então a cruz física era maior do que o corpo de Jesus. Então eles faziam a cruz de acordo com o tamanho do sentenciado, porque tinha os braços da cruz e o lugar exato onde os pés ficavam. Então quando eles colocaram os braços de Jesus sobre o madeiro, tinha um buraco já feito aonde iria passar o cravo, só que as mãos dele não chegavam lá. Então eles amarraram cordas nos braços de Jesus. E o braço dele, todos os ligamentos do ombro com o braço foram rompidos, porque eles esticaram os braços de Jesus. Você sabe, alguém já teve um jeito no braço? Já teve um jeito em articulação? Você sabe como que é isso. Só que com Jesus não foi jeito. Foi esticando e foi soltando os nervos, foi quebrando as articulações, até que o braço dele ficasse ligado só pela pele por fora, mas por dentro separou o braço do corpo, ligado pela pele e músculo, mas os nervos estavam separados para que as mãos dele chegassem ali, no buraco que estava feito no madeiro. Então eles pegaram um cravo e eles não bateram na mão de Jesus. Na verdade, eles bateram no pulso. Porque quando o corpo foi levantado, o prego ia rasgando a mão até chegar aqui. Ia rasgando o pulso até chegar aqui. Se colocassem aqui, no momento em que subisse, ele saía. Então eles colocavam sempre antes, para que pegasse os ossos e o prego não rasgasse a mão. Quem está aí? Essa ferida foi feita na mão direita. E essa ferida também foi feita na mão esquerda. Provérbios 3,16 diz assim. Provérbios capítulo 3, verso 16. Quem está aí? A chaga da mão direita de Cristo foi para te dar vida longa. Olha para o irmão do lado e diga: a chaga da mão direita de Cristo foi para que você vencesse todas as lutas da sua vida e morresse no dia e na hora em que Deus marcou no céu, não na hora que os seus inimigos queriam que você morresse. Eu vou repetir para ver se alguém me entende. A vida longa que está na chaga da mão direita é para você, o benefício é para você, porque o diabo quis te matar quando criança, o diabo quis te matar em acidente, o diabo quis te matar de muitas maneiras, mas a chaga da
da mão de Cristo. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus aí? É para dizer que você vai viver todos os dias que nosso Senhor Deus programou para você na face da terra. Pega na mão do irmão e diga: na sua mão direita Ele vai te dar vida longa. Eu não ouvi ninguém falar nada, pelo amor de Deus. Olha para o irmão e diga: essa luta não vai te matar. Porque a geração de um homem de Deus é de 80, 90 anos. Você vai viver todos os dias da tua vida. Levanta as duas mãos, bate na mão do irmão e diga: essa luta não vai te consumir, não vai te matar, não vai te devorar, não vai acabar com você. Aleluia! Ela vai te dar força e experiência, porque na sua mão direita, quem acredita na chaga da mão direita aí, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Quem acredita na chaga da mão direita, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Quem acredita que teu filho, o teu amado filho, ele vai passar a adolescência, a juventude, ele vai chegar na velhice. Quem acredita nisso, dá um glória. Diga: obrigado, meu Deus, pelas chagas da mão direita, que diz que os seus filhos vão crescer e ver os filhos deles até a terceira e quarta geração. Você vai viver. Olha para o irmão e diga: eu acho que você vai ter bisneto, viu? Oh meu Deus, oh meu Deus. Os defuntos estão dizendo: por que eu não ouvi isso antes de morrer? Se eu pregasse isso para quem está lá, ele revivia. Eu estou dizendo para você que as chagas da mão de Cristo é para te dar vida longa. Quem acredita, aplauda Jesus com alegria. Orababacoxa, Dudu. Vida longa. Por isso que quando eu oro para que aconteça sinais nas minhas mãos, e se você olhar bem para minha mão, alguém já vai ver que tem sinal, marca na minha mão que Deus está colocando. Sinal, quando aparece na minha mão direita, significa que a enfermidade vai ser cancelada, a sentença de morte vai ser cancelada, e Deus vai te dar vida longa. Pegue na mão de 3 irmãos, pelo amor de Deus, e diga para ele: vida longa na mão direita. Quando você vê um sinal aqui na minha mão direita, significa que aquilo que você tem vai receber vida. Negócios receberão vida. Casamento vai receber vida. Filhos vão receber vida. Pastor, eu vi sangue um dia na sua mão direita. Deus estava dizendo: eu estou cancelando a morte que programaram, que a inveja programou, e eu estou te dando vida. E não se assuste não, se você vê sangue descer na minha mão direita aqui agora, porque as chagas de Cristo, Cristo está dentro de mim, Cristo está dentro de mim, as chagas dele estão na minha mão direita. Vida longa. Quem acredita, fala alguma coisa, dá glória a Deus aí. Olha para o irmão e diga: quando você vê um sinal na mão direita, abre meio a sua mão direita, porque tem gente que na reunião de hoje vai sentir como se um comichão tivesse na palma da tua mão, como se tivesse alguma coisa mexendo na palma da mão. O que é isso, pastor? É Deus declarando vida longa. Ele traz na mão direita. Quem está aí? Repete: vida longa na mão direita. Então, quando Cristo, eu falei isso a semana passada sobre os pés. Essas feridas não são feridas que foram feitas por coincidência e que simplesmente foram feitas. Não, tudo foi programado. Quando Satanás estava machucando as mãos de Jesus, por mais que doía, Jesus sabia: o meu povo vai receber vida. Vida longa. As chagas de Cristo na mão direita. Por isso que quando eu estava pregando em Rondônia, e uma pastora desacordou, porque quando eu estava pregando, ela viu na minha mão sangue descendo, e eu não estava pregando sobre esse assunto, e ela não sabia o que era aquilo. Era Deus dizendo para ela estava desistindo do ministério, e Deus estava dizendo para ela: eu estou te dando vida longa ao seu ministério hoje, à sua igreja hoje. Olha para mim
Isso se chama cancelamento de sentença de morte, cancelamento de tragédia. Provérbios, eu queria ler com você os 16 versículos antes de Provérbios, para você entender uma coisa. O versículo 1 diz assim: meu filho, não esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos. Meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos. Não importa que período da vida você está vivendo, você tem que guardar a instrução e o mandamento de Deus. Deus te deu um mandamento, não deu? Deus te deu uma instrução, não deu? Mas de repente tudo começa a dar errado na sua vida. Aí você, porque o inimigo se levantou, foi o erro do rei Saul, né? O rei Saul, Deus deu uma instrução para ele, um mandamento para ele, mas quando os filisteus se levantavam, ele achava que os filisteus iriam vencer, e não ia, porque Deus tinha levantado o rei Saul. Só que aí ele foi fazendo as coisas do jeito que ele queria. Ele não fazia as coisas conforme os mandamentos e a instrução de Deus. Esse foi o problema da queda do rei Saul e é a queda de muita gente, porque na hora da aflição, na hora que alguém o persegue, na hora que vem a tempestade, que alguém levanta uma nuvem de acusação, de problema, ele começa a fazer as coisas do jeito que a pressão está mandando. Ele não faz as coisas de acordo com aquilo que Deus o falou. Filho meu, guarde os meus mandamentos. Filho meu, guarde as minhas instruções. Diga para o teu irmão do lado: não importa a situação, guarde os mandamentos e guarde as instruções. Mandamento é uma ordem imperativa que Deus te deu. Instrução é aquilo que Deus te mandou fazer na hora da dificuldade. Você não pode fugir daquilo de maneira nenhuma. Verso 2: pois esses mandamentos e essas instruções, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. As chagas da mão de Cristo é para te dar forças para cumprir os mandamentos de Deus. Porque se você cumprir os mandamentos de Deus e as instruções de Deus, aquilo ali vai se cumprir na sua vida. Esses mandamentos prolongarão a sua vida por muitos anos. Eu vou falar até alguém receber. Pois esses mandamentos prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Pega na mão do irmão e diga: a chaga da mão direita de Cristo é para você ter forças para cumprir o mandamento, porque assim você vai ter uma vida longa de prosperidade e de paz. Como é que eu faço para vencer, pastor? Sabe aquele mandamento que ele te deu lá atrás? Pratica ele. Sabe aquela instrução que Deus te deu? Pratica ela. Pastor, mas está todo mundo. Você não é todo mundo. Você tem que continuar fazendo o que Deus te pediu para fazer. Fazendo isso, você vai ter vida longa e vai chegar ali na outra curva, vai chegar a prosperidade e a paz para você. Diga para quem está ao teu lado: a prosperidade e a paz vai chegar para você. Verso 3: que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do teu coração. Eu vou ler de novo. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Deus está dizendo que ter um coração de amor e de fidelidade nunca pode te abandonar. Porque esses dois sentimentos têm a tendência de nos deixar. Quem amava não ama mais, quem era fiel não é mais. Então Deus está dizendo assim, ó: pega o amor e a fidelidade e amarra com uma corda, prenda no seu pescoço, porque essas duas coisas nunca podem te abandonar. Não importa se alguém te feriu, se alguém te machucou, se os tempos estão difíceis, venha para a casa de Deus com amor e com fidelidade. Diga para quem está ao seu lado: continue caminhando com amor e com fidelidade. Escreva esses mandamentos, se for necessário, no teu coração. Desde que eu tinha 14 anos que eu digo: Deus, escreva no meu coração a sua vontade. Mandamento de Deus é a vontade de Deus. Eu digo: Deus, escreve aqui no meu coração a tua vontade, para que eu acordar eu faça exatamente o que o Senhor quer que eu faça. Isso vai te dar vida longa e prosperidade. Eu ouvi alguém falar alguma coisa aí. Verso de número 4: então você terá o favor
se você guardar o mandamento e a fidelidade, você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Se você tiver um coração cheio de amor e de fidelidade, você vai ter a aprovação aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Quem te viu vai ter que confessar: esse cara é um vencedor. Quem te viu por baixo, olha para o irmão e diga: quem te viu por baixo vai te ver por cima e vai ter a aprovação, e vai passar a cabeça assim e vai dizer: esse aqui é um vencedor, eu sei. Mas o que vai te levar a isso é guardar o mandamento, é não abandonar o mandamento. Continua fazendo favor. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Mesmo que você esteja entendendo a coisa de uma outra maneira, não confie naquilo que você está entendendo, se aquilo que você está entendendo vai contra aquilo que Deus falou. Confie no Senhor e não no seu entendimento. Muitas vezes na vida você vai ter um entendimento da coisa e vai falar: mas eu estou entendendo que isso não é desse jeito, eu estou entendendo a coisa de outro jeito. Mas o Senhor está falando outra coisa. O que a Bíblia está dizendo? Confie no Senhor e não naquilo que você está entendendo. Leu a Bíblia, aquilo que está escrito na Bíblia, confia até o último suspiro, porque é aquilo que vai te trazer vitória na vida e não o seu próprio entendimento. Porque o seu entendimento pode ser uma inspiração maligna. O diabo pode estar esclarecendo: eu já sei, aquilo é por causa daquilo, agora eu entendi. E pode ser um espírito maligno te inspirando e te dando entendimento. Então, se aquilo que você está entendendo vai contra aquilo que Deus está falando, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não fique apoiando na coisa: irmãos, diante de Deus eu não sei nada, eu não vejo nada, o Senhor sabe por mim, isso basta. O Senhor sabe o que fazer, isso basta. Ele sabe o que está acontecendo, isso basta. Você tem 3 advogados, diga comigo: o tempo, a consciência e o Senhor Jesus. Então se apoie nessas 3 coisas. Estão me acusando: pastor, eu vou fazer uma besteira. Você não vai fazer nada. Você tem ao seu lado o Senhor Jesus, que é o seu advogado, e você tem o tempo que vai provar quem você é, e a sua consciência limpa de que você está fazendo a coisa certa. Então essa maré vai ter outra virada. Olha para o irmão do lado e diga: essa maré vai dar outra virada. 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Tudo que você for fazer, reconheça o Senhor. Senhor, o Senhor está comigo nesse caminho? Se você pedir ajuda de Deus em tudo que você fizer, Deus vai endireitar todas as coisas para você. Continue, por favor. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e se afaste do mal. Não fica dizendo: eu sei, eu sou vivido, eu sou uma pessoa matuta, eu sou uma pessoa esperta, eu sou uma pessoa que eu sei ler as entrelinhas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. O que você tem que fazer? Confiar no Senhor, temer o Senhor e se afaste de tudo aquilo que é mal. É fofoca, vai embora, sai fora. Estão falando de alguém, sai fora. Estão rebeliando, sai fora. Estão mentindo, sai fora. Vai acabar mal, ainda que está bem, no final vai acabar mal aquela situação. Próximo versículo, eu estou chegando lá. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Se afastar de tudo isso vai te dar saúde e vai te dar vigor. Continue. Honre o Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas rendas. Tudo que você ganhou na terra, tira uma parte. Eu ganhei isso aqui, você tira lá uma parte, é o dízimo, entrega para Deus. Tirou uma oferta, entregue para Deus. Honre o Senhor com as primícias de toda a sua renda. O dízimo e a oferta é as primícias. Sempre separe. Ganhou R$5, eu vou tirar isso aqui, é do Senhor. Ganhou R$20, eu vou tirar isso aqui é para me honrar a Deus. Honre o Senhor. E o que vai acontecer se você fizer isso? Verso 10. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Não vai faltar alimento, não vai faltar prosperidade jamais na tua casa e na tua família se você fizer isso. Continue. Isso é um mandamento e uma instrução que temos que guardar. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e não rejeite a sua repreensão. Continue.
Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Filho, não se afaste da disciplina e da correção do Senhor, porque o pai só disciplina quem ele ama. Se Deus te corrigiu, é porque ele está te amando muito. O pior momento na vida da gente é quando a gente cai no erro e Deus não fala. Você não sente temor, você não sente remorso, você não sente arrepio, você não sente calafrio, você não sente nada. Você entra e sai do culto e aquele erro que você cometeu é como se você não tivesse feito nada. Deus não te fala nada, você não sente nada. Esse é o pior dia da sua vida. É quando alguém vê você errando e já não fala mais nada. Quando Deus vê você errando e Ele não fala mais nada, significa que o inferno está com a boca aberta e ele vai te receber a qualquer instante. A qualquer instante vai ser uma tragédia. O pastor Newton estava me lembrando de um rapaz lá do JK, que a gente levou ele para o encontro dos vencedores. Levamos ele para o encontro dos vencedores. E ele foi com uma mochila nas costas. Chegou lá no encontro, no sábado de manhã, quando deu o intervalo, ele subiu para um morro afora, com a mochila nas costas, e falou: não vem ninguém atrás de mim não. Na mochila estava cheia de arma que ele levou para o encontro. Bandidão, cara perverso. E foi para lá. Saiu do encontro a pé e veio para o JK. Na outra semana eles mataram ele. O que o senhor está falando, pastor? Era a oportunidade do filho ser disciplinado, do filho ser corrigido, e ele rejeitou a disciplina, ele rejeitou a correção de Deus. A Bíblia está dizendo: não rejeites, porque Deus, quando te corrige, é porque Ele te ama, porque o pai só corrige o filho quem Ele ama. Quem está me entendendo? Fala alguma coisa, por favor, para me saber. Então olha para o irmão e diz: se quando você vem no culto Deus te dá umas pancadas, agradeça a Deus, diga aleluia, glória a Deus. Doeu, mas glória a Deus. Está doendo, mas diga aleluia, o Pai ainda me ama, Ele está me corrigindo, o Pai está me vendo aqui, Ele sabe que eu errei, Ele está me corrigindo. O problema é você entrar aqui, sair e Deus não falar. Significa que nos dias sequentes o inferno vai abrir a boca e vai consumir algo irreversível da sua vida. Continue. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento. Continue. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o entendimento. Meu amigo, eu fiz 50 anos esse ano que passou, e esse ano agora eu faço 51 anos. Não parece, eu sei. Eu sei disso, não precisa falar, 50 anos. Eu tinha 13 anos quando eu orei pedindo a Deus sabedoria pela primeira vez. E desde então, todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, eu digo: Deus, dá sabedoria para o seu servo. Deus, me dá sabedoria. Busque a sabedoria mais do que todas as coisas na sua vida, porque a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Olha para o irmão do lado e diga: se você buscasse a sabedoria igual você busca dinheiro, eu ia estar sentado aqui na frente de um milionário. Porque a sabedoria traz ouro, ela traz prata, e o contrário não é verdade. Quem está me entendendo? Se você estivesse buscando a Deus sabedoria desde o dia em que você entende por gente, irmão do céu, a sua família estava toda aí atrás de você, salva. Você estaria vivendo épocas maravilhosas na sua vida, mas o que está te faltando? A bendita da sabedoria que você não recebeu. Foi isso o pedido de Deus, de Salomão a Deus. Salomão ouviu Deus dizer para ele: pede-me o que você quiser. E Salomão disse: dinheiro eu posso achar, prosperidade eu posso conseguir, vencer meus inimigos eu também posso, mas existe uma coisa que só o Senhor pode me dar: me dê sabedoria, para que eu possa cuidar do seu povo. Quando Deus viu ele pedindo sabedoria, não riqueza, honra, dinheiro, vitória, quando Deus viu ele pedindo sabedoria, Deus se surpreendeu e disse:
Ninguém jamais me fez esse pedido. Esse é um pedido só de gente muito sábia, só de gente muito especial. Pedir a Deus sabedoria no lugar, na oportunidade que você tem de pedir qualquer coisa. Então Deus disse para Salomão: eu vou te dar sabedoria igual nenhum outro homem na face da terra jamais teve e jamais terá. Você será sábio, mas junto com a sabedoria eu te darei honra e riquezas como nenhum outro homem na face da terra jamais, porque você não me pediu, eu vou te dar. E o ouro na época de Salomão era igual a Bíblia fala que é igual as pedras das calçadas das ruas, era o ouro nos dias de Salomão. Ele tinha ouro para todo lado, as pedras preciosas, era igual capim que nasce na rua na época de Salomão, porque ele pediu a Deus aquilo ali, sabedoria. Olha para quem está ao seu lado e diga: o que vai te dar vida longa está na mão direita de Deus e vem com sabedoria. Quem está me entendendo, levante a sua mão e dá um glória a Deus. Comece a pedir sabedoria e amanhã vai fazer um dia que você pede sabedoria. Daqui um ano vai fazer um ano que você está orando, pedindo a Deus por sabedoria. Mas faça isso todo dia. Faz alguns anos, 37 anos que eu oro todos os dias pedindo a Deus sabedoria. Continuo pedindo porque sei que ainda não a alcancei como deveria. E eu sei que uma hora Deus vai olhar para mim e vai dizer: sabedoria te são dadas. Eu sei que Deus vai dar. Continue, por favor. Estou terminando. Ela é mais preciosa, a sabedoria, do que os rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Nada do que você possa desejar na vida se compara à sabedoria que Deus quer te dar. Continue, por favor. A longa vida se encontra na sua mão direita, e na sua mão esquerda riquezas e honra. Domingo eu vou falar sobre o poder de prosperar nas chagas de Jesus Cristo. Na mão direita ela traz vida longa. Diga comigo: vida longa.